dia, tia Lê na área. Vamos estudar hoje um pouco mais sobre espiritualidade essencial, um tema que eu adoro. Hoje nós vamos falar sobre as fases do despertar. Uma das coisas que eu mais gosto de falar, sabe por quê? Lá na Academia Espiritual a gente fala disso com muita profundidade, porque tem muito conteúdo a respeito disso, né? Mas aqui você já vai ter uma noção. Os alunos lá, quando entendem, né? Qualquer pessoa, quando entende que fase está, quais são as dores e os sabores, né? De cada fase, você não fica tão perdido, né? E a partir do momento que você entende que quem sofre nessa jornada da espiritualidade é o ego, não é o seu espírito, nem a sua alma, porque eles se alegram com essa sua escolha, né? Essa alegria, ela vai transbordando, vai transformando. O ego é que treme nas bases de medo. Então, gente, preste atenção nesse assunto. Pega o teu caderno, anota tudo o que você puder, porque vai ser incrível. Vamos lá? Então, bora lá. Você vai ver essa figura aqui, ela é uma representação dessas três fases. Você vai perceber a primeira fase, você vê um círculo, tá? Que é como se fosse a representação da sua consciência. Você vê um círculo, onde tem a primeira fase. Dentro desse círculo branco, né, que é a consciência, você tem um outro círculo mais avermelhado, que ele marca a primeira e a segunda parte da segunda fase. E você tem a terceira parte, a terceira fase, que está marcada pela estrela. É aquele círculo amarelo ali que envolve a estrela. O que isso significa? Primeira fase é a fase da superfície da sua consciência. Segunda fase é a fase em que você começa essa busca. E essa fase ela é dividida em duas partes. E a terceira fase é a fase que você está em relacionamento direto com o espírito dentro de você. Vamos falar delas com detalhe. Então, vamos falar primeiro dessa primeira fase, ok? A primeira fase é a conhecida como a superfície da consciência ou aquela fase em que a gente está preso pelas nossas percepções. As percepções são aquelas que estão limitadas por um sistema de crenças, estão limitadas pelos 5 sentidos do nosso ego. A gente reconhece a realidade pelo que a gente vê, ouve, toca, cheira, degusta. E a realidade, né? Ela é muito maior do que isso. A gente tem intuição, a gente pode mudar a nossa percepção e enxergar as coisas de outra maneira. Só que nessa primeira fase a gente não consegue. Todas as nossas referências serão sempre pautadas nas nossas experiências táteis, experiências visuais, experiências auditivas, experiências degustativas, experiências sencientes, sensitivas, sensacionais, né? Acho que talvez você esteja aí pensando, caramba, é nessa fase que a gente é influenciado, que a gente é enganado, que a gente é iludido. Ou seja, é nessa fase que nós estamos em sofrimento contínuo. Oh, meu Deus! E aí você deve estar se perguntando, mas Alê, nessa fase a gente sofre tanto, então como sair dela? É aí que está a questão. O sofrimento faz com que você, em algum momento, pare e pergunte assim, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer tanto? Tem alguma coisa errada? Porque eu sou uma pessoa boa, eu faço bem. E por que tudo de ruim acontece comigo? Não é possível. Por que eu faço tanta prática? Por que eu medito tanto? Eu faço bem, faço caridade, sou generoso, sou generosa. E a minha vida não muda? Tem alguma coisa errada. O sofrimento faz você buscar as razões desse sofrimento. Faz você buscar uma resposta maior. Faz você transcender aquilo que você está vendo. Então, se você olhar dessa forma, eu vou te levar aí no nível um pouquinho mais acima a respeito disso. Até o sofrimento, ele é bom. Até o sofrimento, ele é bom. Porque se você não sofresse, se eu não sofresse, nós não buscaríamos soluções. Nós não buscaríamos um sentido maior para a vida. A gente ficaria preso e sofrendo até se acabar, não é? Mas o sofrimento faz com que a gente busque melhorias, faz com que a gente busque crescimento, faz com que a gente busque entendimento. Então, essa primeira fase, ela é dolorida? Sim. Ela é muito negativa? É. Ela é pesadona? É. Ela é cíclica, repetitiva? É. Até que você comece a entrar e escolha começar a sua busca, que é onde você começa na fase 2. Vamos falar dessa fase 2 agora. Então, vamos lá. Vamos falar agora da segunda fase. Olha a figurinha aqui enquanto eu estiver falando, ok?
Na segunda fase, a segunda fase é aquela fase assim, estávamos na primeira, sofrendo pra caramba, não aguentando mais os ciclos de repetição e tentando de tudo que posso imaginar, estudando igual um louco, mas não obtendo nenhum tipo de resultado. A gente vive o que a gente chama de culto exterior, de práticas exteriores, e é a pedrinha que vai me dar sorte, é a velhinha que eu acendo que vai fazer com que Deus, né? Ou é a gritaria que eu faço, ó, Senhor, por favor, que você acreditava que isso era o suficiente, né, para que você fosse atendido, para que você fosse socorrido, enfim, as suas crenças limitam você a esse contato com o Espírito. Algo em você o impele a buscar esse relacionamento, mas o sofrimento não permite que você enxergue com clareza. Porém, o sofrimento faz com que você comece a buscar algo maior. E assim você começa a sua busca. Você começa a refletir sobre princípios espirituais que você tem aprendido, você começa a questionar as crenças que você recebeu desde a sua infância, você começa a questionar a sua religião, você começa a questionar as suas práticas, você começa a entrar nesse processo de questionamento. E você vai descobrindo algumas coisas. Algumas pecinhas começam a se encaixar. Essa é a primeira fase, a primeira parte da segunda fase. Nessa fase, a gente ainda oscila muito entre superfície e segunda fase. E a gente tem uns momentos, assim, de muita clareza. E em outros momentos, a gente vai muito lá embaixo, no poço, que é o poço da primeira fase, né? A gente oscila muito. Isso é o que marca muito essa segunda parte, essa primeira parte da segunda fase. Mas e aí, Ale? Depois que eu tô nessa primeira fase, que eu fico oscilando, na primeira parte da segunda fase, e que eu tô oscilando muito entre a primeira fase e essa primeira parte da segunda, o que acontece depois? À medida que você for persistente no estudo de verdade, por isso que eu falo que estudar espiritualidade deve ser encarado com seriedade. Não dá para estudar espiritualidade a partir do olhar de crenças religiosas, a partir do olhar de dogmas religiosos, a partir do olhar de crenças familiares, porque senão você vai parar no mesmo lugar, lá na primeira fase. É como se você tentasse mergulhar e você fosse cuspido, né, para a superfície de novo, né? Tenta entrar numa onda em rebeldia, assim, na força total dela, para você ver o que acontece. Você é cuspido para fora ou engolido por ela. Então, o que acontece? Você precisa ser persistente nos seus estudos. E na segunda parte dessa segunda fase, o que acontece? À medida que você for persistente nessa primeira parte, que você for estudando, for entendendo esses princípios com mais clareza, você for se libertando, né, do sistema de crenças anterior, naturalmente as suas emoções vão ficando um pouco mais alinhadas. Se você tiver feito ainda um trabalho de liberação emocional ou de reprogramação emocional, isso acelera mais esse processo, né? Você vai se sentir um pouco mais pacífico. E a gente fala que quando você está em paz é quando o Espírito vem e entra em contato com você. A oração é sempre do Espírito para nós, não de nós para o Espírito. E para a gente conseguir ouvir a oração do Espírito em nós, através de nós, a gente precisa estar livre dessas crenças e com o coração em paz. Por isso Cristo dizia, né? Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. O que significa ser puro de coração? Pensa aí, ó. E é nessa fase que a gente começa a ser treinado diretamente pelo Espírito em nós. Ele começa a dar sinais para nós, ele começa a nos tocar, ele começa a nos intuir. Nós começamos a nos sentir diferentes. Nós começamos a olhar o mundo e não se sintonizar com as coisas do mundo. É como se, quando Cristo dizia, né, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Nessa segunda parte da segunda fase, você começa a entender o significado desta frase do Cristo. Aqui você começa a ser treinado pelo Espírito dele. Aqui você começa a verdadeiramente ser preparado para a terceira fase. Na terceira fase, você experimenta a unidade. Agora vamos falar da terceira fase. E o que há de melhor para falar dessa terceira fase é que, além de ser um profundo momento assim, de grande, ou de vários momentos, né, de profundo relacionamento com o Criador, o melhor modelo que nós temos para saber como é estar na terceira fase é o modelo do Cristo.
ele dizia que nós podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Então, quando você vai pensar numa pessoa de terceira fase, a gente está vendo Cristo. É o nosso ideal, né? É o Espírito que nos treina. Mas eu não quero que você fique assim, mas aí o Cristo está longe. Não, ele não está longe. Essa força, esse poder está acessível a nós nesse momento. Claro que quando nós estamos na segunda parte da segunda fase, a gente está sendo treinado pelo Espírito. Então, a gente tem muito mais momentos de estado na terceira fase. A gente vai se ambientando a essa terceira fase. Aquilo que é chamado de milagre, quando a gente está lá na superfície, né, que algo assim extraordinário acontece, uma modificação rápida, a gente fica assim, uau, né? Aquilo que a gente chama de milagre na superfície, hoje eu estou enrolando a língua, né? Aquilo que é chamado de milagre lá na superfície, para uma pessoa de terceira fase, não é milagre, é o natural, porque é o Espírito se expressando, transbordando dentro de nós, transformando a matéria. A matéria é para obedecer o Espírito, não o oposto, ok? Então, quando a gente tem a consciência, ou seja, a percepção do nível de consciência da terceira fase, nós experimentamos esse milagre naturalmente. E não somos nós que fazemos nada. Quem faz é o Espírito através de nós. Então, essa jornada do despertar é, no fundo, você sair da frente do Espírito. Porque as nossas crenças, elas são aqueles impeditivos, estão na frente da atuação do Espírito. Ele se permite isso, né? Tem tanta coisa para falar sobre isso, gente, mas não dá para falar tudo aqui, né? Eu falo muito sobre lá na Academia Espiritual com as minhas alunas. Mas eu quero mostrar para você, que talvez você esteja perguntando, mas quer dizer que eu só vou experimentar milagre se eu estiver na terceira fase? Não. Em alguns momentos, lá naquele momento em que você se entrega, eu falo que você entrega, que você solta suas crenças, o Espírito ele é tão poderoso, é tão forte, que apenas um grãozinho de mostarda da tua fé e do teu silêncio é o suficiente para transformar uma situação completamente. Foi o que aconteceu com a minha filha, ela teve lá um tumor, eu já contei essas histórias, né? Mas aqui eu não vou contar toda de novo, porque senão vai ter muitas stories. Mas ela teve um tumor, naquele momento eu já estudava sobre espiritualidade, vamos dizer que eu estava lá na primeira fase, né? Na primeira parte da segunda fase, e eu peguei uma palavra, veio assim, se tiver de fé como um grão de mostarda, e essa palavra fez com que eu me desgarrasse das minhas crenças, parasse, sabe, com aquele cansaço de carregar aquele peso, né? Que eu não poderia fazer nada. Eu, Alessandra, não poderia jamais curar minha filha daquele tumor, naquele momento, naquela circunstância. Então, naquele momento, eu cansei, tipo assim, soltei tudo, solta, e o Espírito atua. Você solta, entrega, e o Espírito que está dentro de você, ele atua, ele libera a energia dele. E quando ele libera essa energia dentro de nós, a cura acontece instantaneamente. Foi o que aconteceu. O tumor que ela tinha, o tamanho de uma bolinha de ping-pong, desapareceu. E ela está curada, graças a Deus, até hoje. E isso não foi possível só para mim, porque eu sou especial? Não, isso é possível a todas. As minhas alunas da Academia Espiritual estão experimentando isso no dia a dia, na vida delas. Eu vou colocar alguns depoimentos delas aqui para vocês verem, tá bom? Agora, eu não vou colocar todos, porque são muitos depoimentos, então eu vou escolher aqui alguns e ao longo do dia eu vou liberando depoimento aqui para você, tá bom? Mas segure o dedinho aí na tela e leia esse depoimento, que vale a pena. Verdadeira, livre, sabe, desses dogmas religiosos que têm aprisionado a mente e o coração das pessoas. Olha como é lindo quando a gente se encontra com o Espírito. É possível, sim, você estabelecer essa relação com o Criador e ter melhorias na sua vida. De verdade. Não é balela, é verdade. Não está inalcançável para você. Então, você só precisa entender verdadeiramente, compreender o cenário, se ater à mensagem do Cristo. A mensagem dele tem tudo. Não acredita em mim, acredita na mensagem dele. Entre a mensagem dele e o que eu falo, acredite no que ele fala, ok? Combinado?